muito bem-vindos a mais um dia, a nossa sala de leitura. Hoje é dia de número 43, hein? Vamos seguir o nosso plano, 365 dias, onde estaremos reunidos todos os dias, a partir das 5h57 da manhã, para a nossa leitura com interpretação dos textos. Estamos chegando ao final do livro de Atos. Hoje nós vamos ler o capítulo 25. Já abre aí sua Bíblia. Capítulo 25 de Atos. Você já sabe, né? Deixa o nome, de onde fala, clica aí no joinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Compartilhe com amigos, com familiares e assim o nosso clube vai crescendo, dia após dia. Então hoje nós vamos ler a partir do capítulo 25. Antes vamos fazer a nossa oração. Senhor, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, por estar mais uma vez reunido com essas pessoas e pedimos que o Senhor fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu compartilhar com vocês a minha Bíblia na tela. Já sabem que nós estamos lendo a versão King James, de 1611. Quem não sabe disso, quem não está conosco desde o início, é importante que você resgate os primeiros dias, o primeiro e o segundo dia da nossa leitura da Bíblia, porque ali tem todas as explicações do método que nós estamos utilizando para a leitura da Bíblia deste ano, tá bom? Então, Atos, capítulo 25. Vou focar na leitura, como já disse ontem, o finalzinho aqui do livro de Atos, que narram os Atos, é bem narrativo, não tem muitas notas adicionais. Aqui vai falar mais uma vez sobre a defesa de Pedro. Pedro foi preso, você já sabe por quê, até chegar em Roma. Vai concluir com Paulo chegando em Roma. Vamos à leitura. Capítulo 25, versículo 1. Ora, tendo Festo vindo para a província, após 3 dias, ele subiu de Cesareia para Jerusalém. Então, o sumo sacerdote e os principais judeus o informaram contra Paulo, que lhe pediram, desejando favor contra ele. Vocês já sabem que Festo assumiu no lugar de Félix, né? Félix, no capítulo anterior, 24, deixa eu só ver aqui para não errar os nomes. Félix, isso mesmo. Então, após 2 anos, Félix teve por sucessor Festo. Félix é aquele que deixou Paulo ali em custódia durante 2 anos, sempre chamava Paulo para ficar ouvindo Paulo, achou que ia ganhar algum dinheiro de resgate, não deu certo. Bom, Festo assume, Festo passa por Cesareia, Jerusalém, então sumo sacerdote de Jerusalém, que ainda estavam contra Paulo, pede a Festo um favor. A gente quer Paulo, envia Paulo para Jerusalém, preparando eles, versículo 3, preparando eles uma emboscada para matá-lo. Mas Festo respondeu que Paulo deveria ser guardado em Cesareia, e que ele brevemente partiria para lá. Portanto, disse-lhe, os que entre vós são capazes, desçam comigo, e acusem este homem se há alguma maldade nele. E tendo estado com eles por mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que trouxessem Paulo. E tendo ele chegado, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra Paulo, as quais eles não podiam provar. Mais uma vez, acusações infundadas, né? Mas ele respondeu por si mesmo: eu não ofendi coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem ainda contra César. Mas Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: tu queres subir para Jerusalém e ser julgado por essas coisas ali diante de mim? Então Paulo disse: estou perante o tribunal de César.
onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu bem sabes, porque eu sou um ofensor. Perdão, desculpe. Porque se eu sou um ofensor ou cometi alguma coisa digna de morte, eu não me recuso a morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, nenhum homem pode me entregar a eles. Eu apelo para César. Então, Festo diz para ele, quer que eu te mande para Jerusalém? Resumindo, não, eu apelo para César. Eu quero ser julgado por César. César, a mais alta patente, o imperador. Eu apelo para César. Versículo 12. Então Festo, tendo conferenciado com o conselho, respondeu: Tu apelaste para César? Para César tu irás. E após alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia para saudar Festo. E tendo permanecido ali por muitos dias, Festo declarou o caso de Paulo ao rei, dizendo: Um certo homem foi deixado preso aqui por Félix, a respeito de quem, estando em Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus me informaram pedindo julgamento contra ele. A eles eu respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte antes que o acusado tenha os seus acusadores face a face e tenha autorização para responder por si mesmo acerca do crime apresentado contra ele. Portanto, chegado eles aqui no dia seguinte, sem atraso algum, assentado no tribunal, mandei que o homem fosse apresentado. Contra ele, estando presentes os acusadores, não trouxeram acusação alguma das quais eu suspeitava, mas tinham certas questões contra ele acerca de suas superstição e de um tal Jesus que estava morto e que Paulo afirma estar vivo. E porque eu duvidava de tais assuntos, perguntei-o se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas questões. Mas apelando Paulo para ser submetido à audiência de Augusto, mandei que o guardasse até que eu o envie a César. Então, Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, e entrando na sala da audiência com os tribunos e os principais homens da cidade, por ordem de Festo, foi trazido Paulo. E Festo disse: Rei Agripa, Rei Agripa e todos os homens que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como também aqui, clamando que não convém que ele viva mais. Mas, achando eu que nada digno de morte fizera, e apelando ele mesmo para Augusto, eu determinei enviá-lo. No entanto, nada tenho de positivo que escreva sobre ele ao meu senhor, e por isso o trouxe perante vós, especialmente perante ti, ó rei Agripa, para que após verificação eu possa ter alguma coisa que escrever, porque me parece irracional enviar um prisioneiro e não notificar os crimes apresentados contra ele. Gente, era um absurdo o que estava acontecendo com Paulo, né? Vamos lá, capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: Tens permissão para falar em teu favor. Então Paulo estendeu a mão e respondeu por si mesmo: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de poder responder por mim mesmo perante a ti de todas as coisas de que eu sou acusado pelos judeus, especialmente porque eu sei que és especialista de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, eu te suplico que me ouças com paciência. O meu modo de vida, desde a minha juventude, que decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, é conhecido por todos os judeus, que me conheceram desde o começo, se quiserem testificar que eu tenho vivido como fariseu, a mais severa seita da nossa religião. Então, Paulo aqui mais uma vez está dizendo, olha, eu era fariseu.
E, inclusive, Paulo está dizendo que o fariseísmo era uma seita muito severa, né? Ele andava castigando os cristãos, né, Paulo? E agora, eu estou aqui e sou julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual promessa as nossas 12 tribos, servindo a Deus continuamente noite e dia, esperam chegar. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Por que deveria ser algo incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo está dizendo, eu só estou pregando que Jesus ressuscitou, porque isso é algo tão incrível para vocês. Deus não pode fazer isso? Eu verdadeiramente pensei comigo mesmo que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. Paulo disse que no passado, verdadeiramente, ele mesmo pensou, vou fazer muitas coisas contra. Versículo 10, essas coisas eu fiz também em Jerusalém. E muitos dos santos eu prendi nas prisões, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes. E quando eles os matavam, eu dava a minha voz contra eles. E punindo-os, frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. Sendo excessivamente enfurecido contra eles, perseguia-os até em cidades estrangeiras. Então, indo a Damasco com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o brilho do sol, brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo. E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti chutar contra os aguilhões. E eu disse, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora eu te envio, para abrir-lhes os ouvidos e os converterdes das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e então aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Tendo, portanto, obtido o socorro de Deus, eu continuo até este dia testemunhando, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo outra coisa do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, que o Cristo sofreria, que seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, para anunciar a luz a este povo e aos gentios. Deixa eu tomar uma água aqui. E como ele falou isso por si mesmo, Festo disse em alta voz, Paulo, tu estás fora de si, as muitas letras te fazem enlouquecer. Mas ele disse, eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas em verdade e sobriedade falo essas palavras, porque o rei, diante de quem eu falo livremente, sabe estas coisas, porque eu estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois isso não foi feito em um canto. O que está acontecendo aqui? Quando Paulo se defende, citando toda a história bíblica, desde Moisés, Jesus, o Messias, ressurreição, tal, aí Festo fala assim, Paulo, você está fora de si, as muitas letras te fazem enlouquecer, você anda lendo muito, você está estudando muito, você está ficando louco. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Com aqueles que dizem que você não precisa estudar a Bíblia, que você não tem que conhecer toda a Bíblia e tal. Aí Paulo fala assim, não, Festo, eu estou diante do rei Agripa, e eu tenho certeza, eu estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é oculta,
porque o que aconteceu não foi feito em um canto. Paulo está dizendo o seguinte: tenho certeza que o rei Agripa sabe do que eu estou falando aqui, que não é loucura da minha cabeça. Tenho certeza que ele também já ouviu falar sobre essas coisas e que, inclusive, ele ouviu falar sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, porque isso não aconteceu em um canto, escondido, isso foi feito em público. Versículo 27. Ó rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que tu crês. Então, Paulo já apela, né? Porque o rei Agripa também era judeu. Falou, ô rei Agripa, você não crê nos profetas? E os profetas não diziam sobre Cristo? Eu sei que tu crês. Então Agripa disse a Paulo, falta pouco para me convencer a tornar-me um cristão. Você vê que Paulo ele estava sendo tão persuasivo nas suas palavras, tão certo do que ele estava falando, que o rei Agripa falou, falta pouco para você me convencer também. E Paulo disse, peço em Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que me ouvem nesse dia se tornem tal qual eu sou, a não ser por essas correntes. Então ele disse, olha, por pouco ou por muito, eu queria que todos aqui se convertessem, fosse como eu, a não ser que estivesse algemado como eu estou. Versículo 30. E ele falando isso, levantaram-se o rei, o governador e Berenice, e os que com ele estavam assentados, e retirando-se dali falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo, este homem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então Agripa falou, a gente poderia soltar ele agora, mas ele não apelou para César, então ele vai ter que ir para César. Por que que Paulo apelou para César? Lembra? Eu falei ontem, porque o Senhor já tinha falado. Paulo, tem de ânimo, porque assim como você me testemunhou em Jerusalém, você vai ter que me testemunhar em Roma. Paulo percebeu que tudo aquilo que estava acontecendo é para que ele fosse parar lá, diante de César, o imperador romano. Era o destino final do grande apóstolo Paulo. Isso me emociona demais. Demais, 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 demais. Mas vamos focar aqui na leitura. Capítulo 27. E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião por nome Júlio da Corte Augusta. E entrando em um navio, Adramitino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos, estando conosco um tal Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu a liberdade de ir até os seus amigos para revigorar-se. E quando partimos dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E navegando através do mar da Cilícia e Panfilia, chegamos a Mirra, uma cidade da Lícia. E o centurião, tendo achado um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Então, acharam um navio que ia para a Itália, você sabe, né? Roma, né? Itália que fica em Roma. E nos fez embarcar nele. E navegando lentamente durante muitos dias, Itália, destino final, né? Claro, né? Versículo 7. E navegando lentamente durante muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quínido ou Cínido, me perdoe essa pronúncia que talvez eu não vou saber dizer ao certo. O vento não permitindo, navegamos abaixo de Creta, diante de Salmona, e passando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo à cidade de Láseia. E tendo passado muito tempo, e a navegação já se tornado perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes, senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. E como aquele porto não era adequado para invernar, a maioria aconselhou que partissem dali para tentar chegar a Fênice,
que é um porto de Creta em direção ao sudoeste e ao noroeste, e ali invernar. E soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido seu propósito, levantando âncoras, eles navegaram próximo a Creta. Mas, não muito depois, levantou-se um vento tempestuoso chamado Euroaquilão, e apoderando-se do barco, e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. E, correndo abaixo de uma ilha chamada de Clauda, tivemos muito trabalho para recolher o bote. Tendo recolhido, reforçaram o navio com cordas, temendo ficarem presos na Sirte. Arriaram as suas velas e deixaram-se levar à deriva. Sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade, no dia seguinte, eles aliviaram o navio e no terceiro dia nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio. E nem o sol, nem estrelas, aparecendo muitos dias, e uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitariam este dano e perda. Lembra que Paulo tinha avisado? Versículo 22. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que será assim como me foi dito. É, portanto, necessário irmos encalhar em uma ilha. Mas, quando chegou a 14ª noite, fomos levados para cima e para baixo no Adriático, e em torno da meia-noite os marinheiros acreditavam que estávamos próximos de alguma terra, e sondando a profundidade, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, voltando a lançar a sonda, acharam 15 braças. E temendo ser atirados contra alguns rochedos, eles lançaram 4 âncoras da popa, desejando que amanhecesse. Mas os marinheiros procuravam fugir do navio, descendo o bote ao mar, com o pretexto de quererem lançar âncoras da proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair. E prestes a chegar o dia, Paulo pediu a todos para se alimentarem, dizendo: Esse já é o 14º dia que esperais, continuando em jejum e não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E tendo falado isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos eles, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, eles também se alimentaram. E éramos ao todo no navio 276 almas. E quando eles tinham comido o suficiente, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E, sendo já dia, não reconheceram a terra, mas descobriram uma enseada que tinha praia, na qual decidiram sobre a possibilidade de encalhar nela o navio. Desprendendo, pois, as âncoras, as deixaram no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras dos lemes e, içando ao vento a vela de proa, dirigiram-se para a praia. Tendo chegado a um lugar de encontro de 2 correntes, encalharam o navio, e fincando-se a proa, tornou-se imóvel, mas a polpa estava quebrada com a violência das ondas, e os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros para que nenhum deles escapassem nadando. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-os longe de seu propósito, de querer matar os soldados, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e alcançassem a terra. E os demais,
uns em tábuas e outros em pedaços quebrados do navio. E assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra. Então os que sabiam nadar foram nadando, os que não tinham facilidade de nadar se agarraram nos destroços e foram boiando e todos chegaram salvos, menos o navio se perdeu, como Paulo tinha dito que isso aconteceria. Capítulo 28, o último capítulo do livro de Atos. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta, e o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, ele pegou ali umas madeirinhas, uns galhos, e foi jogar no fogo. Mas uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida esse homem é um assassino, porque, apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles aguardavam que inchasse, ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Primeiro acharam que Paulo era um criminoso mesmo, Depois viram que não aconteceu mal nenhum com ele, acharam que ele era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia uma possessão do principal homem da ilha, cujo nome era Públio, o qual nos recebeu e hospedou cortesmente por 3 dias. E aconteceu do pai de Públio estar doente de febre, de fluxo sangrento, e entrando Paulo a vê-lo, depois de orar, impôs suas mãos sobre ele e o curou. Então, sendo feito isto, também outros enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais também nos honraram com muitas atenções, e quando estávamos para partir, nos proveram das coisas que eram necessárias. Então, naquela ilha que Paulo naufragou, realizou ali milagres, e as pessoas que receberam milagres, por gratidão, honraram a vida de Paulo, Lucas e os que estavam com ele aqui. Lucas narra nós, não sei quantos deles. Enfim, quantos companheiros estavam ali de Paulo. E proveram para ele tudo que eles precisariam para a próxima viagem. E após 3 meses, partimos em um navio de Alexandria que invernara na ilha, cuja inscrição era Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá, nós buscamos uma bússola e chegamos a Régio. Em um dia depois, soprando um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde encontramos irmãos que nos suplicaram a permanecer por 7 dias com eles. E assim partimos para Roma. E lá os irmãos, tendo ouvido sobre nós, vieram a nos encontrar na praça de Ápio e as 3 tabernas. E Paulo, vendo-os, agradeceu a Deus e tomou coragem. E quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda, mas permitiu-se a Paulo morar sozinho com o soldado que o guardava. Então, quando eles chegaram a Roma, o que aconteceu? Os outros prisioneiros foram entregados ao capitão da guarda, mas Paulo recebeu o privilégio, posso dizer assim, de prisão domiciliar. Veja que ele recebeu a permissão de morar sozinho, com o soldado que o guardava. Então, Paulo ele recebeu o direito de... Ele ficou preso, mas uma prisão domiciliar. Então, uma casa que ele mesmo alugou, que ele mesmo pagava com seus próprios recursos, mas ele estava ali também, ainda debaixo de sentença. A história ainda vai continuar depois, a gente vai entender depois o fim de Paulo. Mas ele ficou ali por muito tempo ainda preso em uma prisão domiciliar. E aconteceu que após 3 dias Paulo convocou os principais judeus. Tendo-se reunido, disse-lhes: homens e irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o povo, nem aos costumes dos nossos pais,
eu fui entregue como prisioneiro em Jerusalém nas mãos dos romanos, os quais, tendo me interrogado, queriam deixar-me ir, por não haver em mim nenhuma causa de morte. Mas quando os judeus se opuseram contra isso, eu fui forçado a apelar para César. Não que tivesse algo de que acusar a minha nação. Por esta causa, portanto, vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com essa corrente. E disseram-lhe: nós não recebemos cartas da Judéia acerca de ti, nem veio aqui algum dos irmãos anunciando ou falando algo mal de ti. Mas nós desejamos ouvir o que tu pensas, porque quanto a esta seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. Mais uma vez, aqui está sendo identificado o cristianismo naquele início como se fosse uma seita, como se fosse um grupo pequeno, um grupo que não tinha independência, né? Mas mais para frente, com a expansão da pregação do evangelho, as igrejas que foram, né, instituídas, e entre todos os gentios ela alcança uma independência. Então, até então, eles disseram: bom, a gente ainda não sabe muita coisa disso, queremos te ouvir. Enfim, ouviram Paulo, né? Versículo 23. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele em seu alojamento, aos quais ele expôs e testemunhou o reino de Deus, persuadindo-os a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a noite. E alguns criam nas coisas que foram faladas, mas outros não criam. Então, quando Paulo chega em Roma, manda chamar judeus. E judeus, né, você já sabe que não criam em Cristo. Só que Paulo, mesmo assim, prega. Prega desde Moisés, os profetas, até Cristo. Ele anuncia todas as coisas. Alguns creem, outros não creem. Versículo 25. E discordando uns com os outros, eles partiram após Paulo falar uma palavra. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a nossos pais, dizendo: vai a este povo e dize: ouvindo, ouvirão, mas não entenderão. E vendo, verão, mas não perceberão. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade. E fechar os seus olhos, a fim de que não vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e entendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Seja, pois, de vosso conhecimento, que aos gentios é enviada a salvação de Deus, e que eles a ouvirão. Então, Paulo cita as palavras de Isaías, dizendo: vocês não querem ouvir? É bem como o profeta Isaías já tinha anunciado, mas fiquem sabendo que a salvação vai chegar aos gentios e eles vão ouvir. Versículo 29. E tendo ele dito essas palavras, os judeus partiram tendo grande contenda entre si, e Paulo permaneceu 2 anos inteiros na sua própria casa alugada e recebia todos que lhe procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo com toda a confiança, sem nenhum homem o proibindo. Então, Paulo teve ali 2 anos de pregação em Roma, as pessoas iam até ele e ele pregava ali livremente. A partir dali, nós vamos entender isso depois, lendo as cartas dos apóstolos, tá bom? Bom, assim a gente conclui. Glória a Deus, né, por mais um livro. Vou colocar aqui os meus agradecimentos. Coloquei o seu também. Glória a Deus por mais um livro concluído. Graças a Deus, né? Bom, amanhã nós vamos começar um novo livro. Vou deixar vocês aí na expectativa de qual livro será, entendendo sempre que a nossa leitura, ela não é apenas da Bíblia inteira, panorâmica, não. O objetivo é ler e entender. Então, não necessariamente nós vamos ler em sequência. Começamos pelos evangelhos. Ainda falta um, que é o de João. Calma. Nós passeamos um pouco nas leis, porque aí você ficou situado de tudo isso aqui que estava acontecendo, tanto nos evangelhos
quanto no Templo dos Apóstolos. Agora, antes de continuarmos neste plano que a gente está seguindo aqui de conhecer as coisas da Nova Aliança, nós vamos dar uma passeada para um entendimento melhor em outro livro. Mas volte amanhã, no mesmo horário que você costuma, e a gente segue com o nosso plano, tá bom? Um abraço de fé e de força e até amanhã. Tchau, tchau.